Salve amigos da Implantodontia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos lançando mais esse vídeo. Hoje nós vamos tentar discutir quais os fatores para você escolher o sistema de implante. A gente escuta muito que implante tal ou tal é o melhor implante do mundo. A gente não veio aqui conversar sobre marca comercial, sobre preço, sobre nada disso. O nosso objetivo hoje é a gente tentar definir critérios para que você possa escolher qual é o melhor implante para cada caso. E na verdade, na nossa opinião, a gente já pode até adiantar. Não existe um melhor implante, existe um melhor implante para cada caso. E isso inclui uma série de fatores, inclusive, claro, o valor que você possa cobrar desse paciente para você ter lucro no seu consultório também. O primeiro fator que você deve avaliar no teu sistema de implante é se ele tem ou não possibilidade de se fazer plataforma switching. Nós sabemos que a plataforma switching foi o primeiro fator que conseguiu mudar essa questão de ter perda óssea marginal. Até a plataforma switching ter uma remodelação óssea cervical dos implantes era uma coisa normal, que muitos chamam de salserização dos implantes. A partir da plataforma switching, essa perda óssea vertical ela foi anulada e, consequentemente, a estabilidade vertical dos tecidos ela aumentou, principalmente quando a gente trabalha com implantes adjacentes. Então, a possibilidade de você manter papila ou ter papila na altura desejada depende muito da plataforma switching. Mas todos os sistemas de Cone Morse, por exemplo, são plataforma switching, talvez você esteja falando. Todo Cone Morse é plataforma switching. Agora, para que essa plataforma switching anule a perda óssea vertical, a diferença entre a plataforma do implante e o componente protético deve ser de 0,4 milímetros. Diferenças menor do que essa, você ainda vai ter uma perda vertical e, dependendo da situação, essa perda pode comprometer o seu resultado. Então, o primeiro fator que você deve avaliar no teu sistema de implante, qual é o tamanho dessa diferença? É plataforma switching com quanto? A diferença tem que ser no mínimo de 0,4 milímetros. Menos que isso, ainda vai se ter uma perda óssea vertical. Outro fator que influencia muito a questão da manutenção óssea periimplantar é a estabilidade dos componentes protéticos. É Cone Morse, é hexágono interno, é hexágono externo. Se você não tiver estabilidade de componente protético, você pode ter a plataforma switching que você quiser. Se esse componente trabalhar, tiver um desajuste horizontal maior do que o desejado, você vai ter uma remodelação óssea nessa situação, porque a transmissão óssea vai ser deficitária e você vai ter uma remodelação cervical. Então, a situação que você está planejando, ela depende de uma estabilidade dos componentes protéticos. E essa estabilidade de componentes protéticos pode ser conseguida com qualquer tipo de conexão. Claro que vai depender se é ferrolizado, se não é, altura de componente, diâmetro de componente. Então tudo isso tem que ser avaliado também, para que esse componente tenha estabilidade, principalmente nas forças resultantes não axiais, que são as que normalmente inserem no nosso implante. Outro fator importante e que fez com que muita gente achasse que plataforma switching não resolvia ou não resolvia alguns implantes é a necessidade de que o tratamento de superfície seja até a cervical. Colarinhos lisos ou maquinados, como a gente tinha antigamente, como foi trabalhado em muitos implantes, principalmente até os anos 2007, 2008, não permitem uma osseointegração nessa região. Então, para que se tenha essa integração nessa região cervical do implante, ele não pode ser liso e polido. Ao contrário do que se fazia temendo uma periimplantite, uma agregação bacteriana nessa região, resultando por doença na perda do implante, a superfície tem que ir até a cervical do implante. Áreas em que eu não tenho tratamento de superfície, eu não vou ter osseointegração. E esse osso não osseointegrado à superfície do implante tende a remodelar, sem ter uma neoformação satisfatória. Por essa razão que muitos casos, muitos implantes que tinham plataforma switching continuavam apresentando perda óssea vertical, continuavam apresentando salserização, principalmente por causa da geometria cervical dos seus implantes. E o último fator que faz bastante diferença na manutenção do seu implante
é o macrodesenho desse implante. Se preocupa muito com o macrodesenho para estabilidade primária, para osseointegração com câmeras de coágulo. Não estou desdenhando disso, pelo contrário. Isso são coisas fantásticas e que estão melhorando demais o desempenho clínico dos nossos implantes. Mas nós estamos falando sobre a manutenção a longo prazo. E a manutenção a longo prazo depende da transmissão de força desse implante para o osso. Esse osso que mantém esse implante osseointegrado, ele vai passar por remodelação, reabsorção e neoformação. Se você tiver mais reabsorção que neoformação, vai ter uma tendência à perda óssea. E essa perda óssea pode resultar ou na perda do implante ou na perda das condições periimplantares, no fracasso estético, por exemplo, do caso. Para que a gente consiga ter um resultado mais satisfatório, nós precisamos fazer com que a transmissão de força resultante, ela tende a ir para o osso medular, porque a cervical do implante, na grande maioria das situações que nós enfrentamos, tem osso cortical somente. E osso cortical submetido à pressão vai reabsorver e tem muita dificuldade de neoformar pela pouca quantidade de atividade celular nessa região. E é isso que a gente via e sempre viu nos análises de fotoelasticidade, elemento finito nos hexágonos externos. Só que isso nunca nos preocupou porque perder osso na cervical era normal, fazia parte dos implantes antes da plataforma switching. Como hoje eu não quero mais perder osso cervical, eu também tenho que avaliar esse tipo de situação. Então, para essas situações específicas, ou seja, como é que eu vou transmitir força para a apical desse implante, eu tirar a maior força da cervical, é que eu vou ter que implante ter desenhos de rosca diferentes no seu comprimento. Então, as roscas da região cervical do implante devem ser roscas quadradas e pouco rasas, de forma que essa região absorva melhor a força. Já as roscas da parte média do implante para a parte cervical, elas devem ser roscas mais agudas e com passo de rosca mais profundo. Dessa forma, esses implantes tendem a jogar a força mais para o ápice, tendem a diminuir a área de distribuição de força na cervical. E esses implantes têm um melhor desempenho clínico com o passar do tempo. Apesar de muitos deles darem um aspecto bastante interessante para a estabilidade primária, e eles normalmente dão boa estabilidade primária, o grande resultado desses implantes é no que nós chamamos de estabilidade terciária, ou seja, o que acontece a longo prazo com esse implante. E é isso que muitas vezes a gente não leva em consideração na nossa escolha. Então, para a gente resumir o nosso vídeo, se eu estiver trabalhando com um sistema de implante, como é que eu vou escolher o melhor implante? Depende do que eu quero como resultado a longo prazo. Se eu não quero perder osso na cervical, eu tenho que ter plataforma switching, eu tenho que ter superfície de tratamento até a região cervical, roscas rasas e quadradas na região cervical e essas roscas aumentando na região inferior e estabilidade de componente protético. Esses 4 fatores presentes no sistema de implante, você vai ter bons resultados no seu consultório. E a grande maioria dos sistemas de implante hoje disponíveis para nós no mercado atendem a essa expectativa. Então, provavelmente você não vai precisar jogar o seu implante no lixo, o seu sistema de implante no lixo. Apenas talvez saber como utilizar e como melhorar o desempenho desse implante no seu consultório. Essa é a nossa dica de hoje. Se você gostou, dá um clique ali, aprove o nosso trabalho. Se você gostou muito mesmo, manda para o seu colega e participe com as suas perguntas aí embaixo que nós vamos tentar responder e vamos tentar tirar outras dúvidas aqui. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.